Finalmente, Flamengo avança por De La Cruz e River Plate aceita negociar a forma de pagamento com o Flamengo, né? Jogador do Santos é oferecido ao Flamengo e o Flamengo estuda o caso, né? Até o momento, né? Arrascaeta, Pulgar e Varelo exigem ao Flamengo um jatinho particular, né? Para buscar ele nas suas respectivas seleções para poder voltar a tempo e ajudar o Flamengo, né, nesse jogaço diante do Bragantino. Então, eu acho que o Pulgar, Arrascaeta e Varela sim conseguem voltar a tempo, através do jatinho particular, né, para reforçar o Flamengo diante do Bragantino. Então, vambora. Então, vambora com mais um vídeo aí, nação. Vai deixando seu like aí. E não se esqueça também de se inscrever no canal, né. Deixa o seu like aí e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo sobre o nosso Flamengo, né. Então, vambora com mais um vídeo aí. No dia anterior, né, no sábado, eu não consegui gravar vídeo aqui, porque aqui onde eu moro faltou luz, né, aqui na parte do Rio de Janeiro, né. Então, peço desculpa aí, mas vambora com mais um vídeo aí, sem mais enrolação aí. Vai deixando seu like, tamo junto aí. Vamos para mercado de transferência agora, galera, porque lá na Argentina, a imprensa, o jornal TYC Sport, que é um jornal que costuma ter muita credibilidade, repercutiu a negociação do Flamengo pelo meia De La Cruz novamente. A imprensa argentina, no caso TYC Sport, diz que se o Flamengo de fato chegar com os 16 milhões de dólares, que é o valor da multa rescisória, o River aceitará negociar a forma de pagamento. Mas, Vene, se o Flamengo chegasse a 16 milhões de dólares, não tinha que negociar. Não, tem que negociar porque, teoricamente, a multa rescisória tem que ser paga de maneira à vista. Algo que o Flamengo não quer fazer. Por conta disso, ainda não pagou a multa rescisória. Porque se a gente for botar na ponta do lápis, galera, o De La Cruz ele vale 16 milhões de dólares, que dá em torno aí de 75, 76 milhões de reais. Ele vale. A questão é que o Flamengo não tem como, pelo fluxo de caixa, a parte de finanças não permite que o Flamengo pague à vista ao River Plate o valor de 16 milhões de dólares. À vista não dá. Se o River Plate quiser negociar, o Flamengo faz. E a imprensa argentina diz justamente isso. Se o Flamengo ligar e falar assim, ó, a gente aceita pagar os 16 milhões de dólares, e aí o River Plate toparia negociar a forma de pagamento. É isso que a imprensa argentina diz. Lembrando que, segundo a imprensa argentina também, e é algo que a gente já noticiou bastante, o River Plate ele tem 50%, né, do passe do jogador. Então não seria o valor inteiro, o valor integral da negociação para o River Plate. Isso é mais um fator que pesa contra o Flamengo, porque isso dificulta ainda mais a vida do Flamengo na negociação, porque o River Plate, por ter apenas, entre aspas, 50%, faz muito jogo duro. Se tivesse 100%, era capaz de ter facilitado a vida do Flamengo até mesmo na última janela de transferência. Para finalizar nosso vídeo aqui, galera, uma informação de mercado da bola, porque muita gente me mandou mensagem perguntando do Joaquim dos Santos, se está negociando com o Flamengo, se está na mira do Flamengo. O que eu ouvi lá no Flamengo abre aspas, mais um nome que foi nos oferecido e ponto. E ponto. Só isso. Foi isso que a pessoa me respondeu. E aí o Joaquim, que fez até um gol no Flamengo recentemente, tem contrato com o Santos até 2026. Pelo visto, os empresários estão trabalhando para tentar tirar o Joaquim do Santos, mesmo ele tendo um contrato longo com a equipe paulista. É isso, galera. Definir muita coisa para o restante do campeonato, não só pelo Flamengo e o Red Bull, como pelo Botafogo e Fortaleza também. Um jogo mais do que importante para o Flamengo, Vene. No caso do Flamengo e Red Bull Bragantino, quem vencer, na minha opinião, pode continuar sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. E quem perder para de sonhar? Inclusive o Red Bull? Sim, quem perder tem que parar de sonhar. Aí é pensar no G4. Porque se o Botafogo ganha, por exemplo, do Fortaleza, a distância aumenta muito mais. Então acho que isso é uma decisão... Fala de novo. Se o Botafogo ganhar do Fortaleza, por exemplo, gente, eu queria a distância aumenta muito mais. Tô com tanta saudade disso, Pedro. Eu já até sei, até a zoação se não ganhar. Deixa quieto, não fala agora não. Já combinei com o Veneno off. É isso. Sério isso? É sério. Não, jamais, a gente jamais faria isso com você. Tristeza. Jamais. Você gosta de Pokémon? Não sou Conhece dessa o Pikachu? geração. Se tu não conhece o Pikachu, tu vai conhecer. Cuidado. Mas enfim, sobre o Flamengo e Red Bull Bragantino, é isso. É uma decisão para esses dois times. Quem ganhar, repito, vai continuar sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. Mas eu sou pés no chão. Assim, de fato, mesmo o Flamengo ganhando do Red Bull Bragantino. Nisso? Sabe por quê? Não, eu falo isso sério, sabe por quê? Porque eu não sei qual Flamengo que vai entrar em campo
O Flamengo que foi contra o Palmeiras, e quando eu digo qual o Flamengo, não é escalação, gente, é desempenho. Postura em campo. É o Flamengo que foi contra o Palmeiras ou o Flamengo que jogou posteriormente e acabou não fazendo uma boa partida? Então não sei. O Flamengo esse ano ele é irregular. Então por isso que eu prefiro ter pés no chão. Mas é óbvio, o torcedor ele pode sonhar, o torcedor tem que encher o Maracanã, vamos buscar o título, gritar isso se vencer o Red Bull Bragantino e aí tem que torcer contra o Botafogo. Mas é um jogo extremamente difícil para o Flamengo. A irregularidade a gente viu nesse Flamengo, mas a gente entende por tanta troca de treinador. E aí, tinham alguns rubro-negros que achavam que, e eu, se fosse no meu time, eu ia fazer o mesmo. Achavam que com a chegada do Tite, ia ter pelo menos imprimir uma sequência aí muito boa. E isso não aconteceu. Mesmo com o Tite, a gente ainda encontra uma irregularidade. Você acha que isso é uma questão física, Pedrosa? Não acho que seja Por isso. ser final da temporada, tantas trocas de preparação física. Não. Às vezes eu enxergo assim no Flamengo. Eu não sabia? enxergo, eu enxergo muito mais como metodologia de trabalho. Pode ter um pouco da parte física, é claro, já falei aqui. Critico muito o fato do Flamengo ter tido 4 preparações físicas diferentes na temporada 2023, mas eu acho que é muito mais o Tite se adaptando e conseguindo também adaptar o seu próprio estilo de jogo ao Flamengo. Agora, se você for olhar a tabela do segundo turno do Campeonato Brasileiro, Fernanda, o Flamengo é um dos 5 primeiros colocados. Então, mesmo que ainda tenha uma irregularidade de atuações, como o Vene falou, em relação à pontuação, mesmo com uma temporada muito ruim também, o Flamengo continua brigando nas cabeças. Então, eu acho que o Tite, inclusive, já deu essa regularidade ao Flamengo. Você pode contestar de vitórias. Existem vitórias que o Flamengo não jogou tão bem e conseguiu vencer. E existem vitórias, como a última contra o Palmeiras, que o Flamengo deitou e rolou. Então, assim, eu encaro que o Flamengo tem muito mais potencial para jogar perto do que atuou contra o Palmeiras do que, por exemplo, perto de uma vitória que não foi tão bem. Até porque tem um grande elenco e tem um grande treinador. Eu, por exemplo, fico na dúvida como vai ser o retorno do Flamengo pós-data FIFA. Porque se a gente for parar e analisar durante essa temporada, o Flamengo, inclusive contra o Red Bull Bragantino mesmo, voltou depois de uma data FIFA e tomou de 4-0. Mas com o Tite, eu acho que vai ser diferente. Eu acho que vai ser diferente. Acredito. E eu tô com o Pedrosa. Eu acho que o Flamengo está mais perto de melhorar do que cair de produção. Mas não tem como você exigir, cobrar do Tite, por exemplo, um desempenho perfeito nessa temporada. Acho que pode cobrar e exigir na próxima temporada. E no Botafogo era de... Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo. Então, dessa vez deve se oficializar, né, o interesse novamente do Flamengo em cima do De La Cruz, né? E o Flamengo estaria disposto, sim, a oferecer 16 milhões de dólares para poder contratar o De La Cruz, né? Lembrando que o River Plate tem 50% do passe do jogador, né? Alguns meses atrás ele tinha 30%. Após o River Plate renovar o contrato com o De La Cruz até dezembro de 2025, o River Plate aumentou o contrato dele, né, e comprou mais 20% do Liverpool do Uruguai, né? Então, nesse exato momento, né, de acordo com a TYC Sport da Argentina, o River tem 50% do passe do jogador, que é um jogador imprescindível no River Plate, né? Então, dessa vez, o River Plate dificilmente consegue segurar essa investida do jogador, né? O jogador tem 26 anos e o River, como você pode perceber aqui, tem 50% do passe do jogador, né? Então, acho que dessa vez, nesse final de ano, sai, né? Então, a posição do River Plate sobre uma possível venda do De La Cruz, né? Há apenas alguns meses, o River não apenas estendeu o contrato do De La Cruz até dezembro de 2025, né? Mas também comprou 20% do passe do jogador, né? Que já tinha 30, comprou 20 e agora tem 50, né? Para o Liverpool do Uruguai, né? Enquanto ele agora possui a metade do seu passe, vamos dizer assim, né? Levando isso em consideração, o River teria 50% dos 16 milhões, né? Ou 8 milhões de dólares aí, né? Restante. Mais um bônus acordado para se tornar um pouco maior, né? Então o River Plate deve ter esse 8 milhões de dólares, né? Que deve receber do Flamengo. E mais uns bônus aí, né? Então é aquilo. Qual é a posição do River Plate nesse exato momento, né? Embora a realidade seja que não pretende se livrar de um jogador imprescindível no clube, né? O River acredita que a proposta do Flamengo seja finalmente, né, de 16 milhões de dólares e desta vez dificilmente conseguirá manter o jogador, né? Que é um jogador muito bom, né? Então acho que finalmente o Flamengo consegue dar um passo adiante aí para poder contratar o De La Cruz, né? E Arrascaeta, Pulgar e Varela, né, que estão nas suas respectivas seleções, providenciaram um jatinho, né, para o Flamengo para voltar a tempo para poder jogar essa partida difícil e muito importante contra o Bragantino. Então,
Os jogadores devem voltar de jatinho, né? Devem voltar de jatinho para... Devem voltar de jatinho para poder reforçar o Flamengo aí nesse confronto difícil que é diante do Bragantino. Nessa terça-feira, né? O Arrascaeta e Varela jogam contra a Bolívia às 9h30 em Montevidéu. E o Pulgar enfrenta às 8h30, né? O Equador em Quito. Então, o Pulgar, né, deve sofrer desgaste por questão de altitude, né? Jogar em Quito não é fácil não, né? Mas deixa a tua opinião aí. Eu acho que o De La Cruz tá vindo, hein?